Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito abençoado por Deus. Sua presença aqui é um grande presente na minha vida. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã e sobre Jesus, o nosso maravilhoso, perfeito, dono do nosso coração, Jesus. Chegamos ao último episódio da nossa série sobre Jonas. Foi uma série muito boa, gente. Eu gostei muito de gravar, gostei muito de estudar e ir mais a fundo para trazer esse conteúdo aqui para vocês. Vamos falar do capítulo 3 e 4, quando Jonas chega em Nínive. Então, gente, depois que o nosso profeta fujão, Jonas, teve toda a questão de disciplina de Deus, né? Ele tentou fugir, depois ele foi parar na barriga do peixe, né? Em meio a uma tempestade, depois o peixe vomitou ele na praia. Ele tornou para trás, ele fez o caminho que era para ter sido feito desde o início e foi para Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. A gente começa esse versículo vendo que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Isso fala muito com a gente porque Deus é um Deus de segundas chances. O que foi lançado no mar dessa vez não foi Jonas, mas foi a sua falha. Deus o perdoou e queria que ele tivesse uma postura diferente. Porém, o fato de Deus ser bondoso conosco não pode ser um estímulo para a gente ter urgência em obedecer a Deus. O pastor da minha igreja costuma dizer que obediência demorada é desobediência repaginada. Porque realmente a gente obedecer à voz de Deus, se ele tivesse ouvido desde o início, ele teria prevenido todo o desastre que aconteceu com ele. A graça de Deus se mostrou muito maior do que o pecado humano de Jonas e agora ele estava lá de novo na sua missão. E aí, gente, quem já conhece a história sabe como os ninivitas reagiram à pregação de Jonas? Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Bom, gente, Deus é santo e Deus não se mistura com o pecado. O próprio caráter santo de Deus faz com que ele trate de uma maneira o justo e de uma maneira o injusto. Os maus se tornaram justos, se arrependeram, isso mudaria a forma de Deus tratar com eles. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Deus não se arrepende, e isso não é uma contradição da Bíblia. Inclusive, esse termo ele é usado em outros momentos, como também na época de Noé, que diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Na verdade, um termo mais aproximado seria lamentou-se. E Deus lamenta muito quando a gente escolhe o caminho errado. E ele se ira, né? É a ira de Deus que está sobre nós quando nós erramos, quando nós pecamos. Mas a graça é maior do que o nosso pecado e quando nós verdadeiramente nos arrependemos e tornamos o nosso coração para trás, Deus nos recebe graciosamente. Quando os ninivitas se arrependeram, Deus viu que o coração deles era sincero e ele decidiu não destruí-los mais. Não é sobre uma questão de mudar de ideia, mas é sobre uma questão de ser alinhado com o próprio caráter de Deus. O sol não é inconstante ou parcial, porque derrete a cera e endurece o barro. A mudança não é devida ao sol, mas é devida aos objetos que recebem seus raios. Deus resolveu ir ao socorro dos ninivitas e não destruí-los, porque eles verdadeiramente entregaram suas vidas e se arrependeram no pó e na cinza.
Porém, quando chegamos no capítulo 4, nós nos deparamos com o nosso profeta Jonas, nada feliz com essa postura dos ninivitas. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver." Bom, gente, Deus se interessa mais em quem nós somos do que diretamente no que nós vamos fazer com as nossas próprias mãos. E Deus não estava nada feliz com essa postura de Jonas de ter raiva da misericórdia de Deus. Ele estava ali anunciando bem feliz a ira de Deus, né, que Nínive seria destruída e durante 40 dias e nananã. Mas quando chegou o momento de ver a misericórdia de Deus acontecendo, Jonas endureceu o coração novamente. E o problema, gente, nesse momento a gente consegue enxergar que é o coração de Jonas. O coração de Jonas não consegue aceitar o caráter de Deus. O coração de Jonas não consegue aceitar que o pior inimigo dele na época estava ali se arrependendo e recebendo da mesma misericórdia que ele recebeu. E isso muitas vezes acontece com a gente. Por mais que a gente ache que essa realidade está distante do nosso coração, com isso a gente percebe que o coração de todos os problemas é o coração. E que era muito importante, antes dele trabalhar para Deus, ele ter comunhão com Deus. Porque se ele tivesse verdadeiramente uma comunhão com o coração de Deus, o que queima no coração de Deus queimaria no dele. Comunhão com Deus precede trabalho para Deus. Jonas fez a obra de Deus, fez aquilo que é certo, mas a sua motivação não era certa. Não basta aos servos de Deus fazer a vontade dele, mas fazê-la de coração. Jonas saiu de lá, ele saiu dali da cidade, em vez dele, por exemplo, ajudar as pessoas que estavam ali se convertendo, ele saiu ali da cidade, ele não queria ver os ninivitas se convertendo, orando a Deus, adorando a Deus, nada daquilo. Com isso, ele para num lugar que estava sol e Deus faz crescer uma planta. Essa planta fica cobrindo ali Jonas e fazendo uma sombra, e Jonas fica muito feliz com a planta. Só que aí, Deus seca essa planta. E aí Jonas começa a murmurar de novo e dizer que quer morrer de novo porque secou a planta. Então Deus perguntou a Jonas: "É razoável essa tua ira por causa da planta?" Ele respondeu: "É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte." O Senhor disse: "Tens compaixão de uma planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa outra noite morreu? E não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado?" O livro de Jonas termina assim, com uma pergunta. A gente não sabe o que aconteceu com Jonas, não sabe se ele realmente refletiu e se alinhou com o propósito de Deus ali. Eu creio que isso é deixado propositalmente assim, que nós somos Jonas. Nós fazemos isso. Olhamos para certas pessoas e pensamos: essas pessoas não têm jeito. Pessoas têm que passar uma vassoura de fogo. E somos ele. Cabe a nós responder essa pergunta de Deus. É razoável essa nossa ira? Somos chamados para ter ira sim, mas contra o pecado e não contra as pessoas. Nós precisamos mesmo nos indignar, ter indignação santa sobre as coisas que desafiam nosso Senhor. Mas nós não podemos esquecer que Deus nos chamou para amar uns aos outros e pregar o Evangelho para toda criatura. Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus fala isso, Judéia e Samaria, isso significava muito porque os judeus ainda tinham bastante preconceito com os samaritanos. E nós temos essa resistência também. Erramos em achar que não temos. Então, que com essa série de Jonas, com o que nós estudamos aqui, a gente possa refletir se a gente realmente tem feito a obra de Deus, ou tem sido somente espectadores, ou pior, tem fugido dessa obra. Se nós temos deixado Deus trabalhar no nosso coração para a gente poder trabalhar para Ele, ou se a gente tem só feito um ativismo religioso, não tem se deixado transformar verdadeiramente pela palavra de Deus. O Senhor quer trabalhar em nós antes de trabalhar por nosso intermédio, e nós precisamos nos colocar à disposição dele.
Espero que vocês tenham gostado dessa série, espero que tenha sido bênção na sua vida. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para não perder os próximos. Nós já temos uma nova série aqui no canal que vai em breve estrear. Eu vou estar deixando o trailerzinho dela aqui nesse vídeo. E vai ser uma série também muito boa, se Deus quiser. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!